Queria, em primeiro lugar, agradecer o convite, pastor Marcelo. Conheço o pastor Marcelo desde pequenininho. E é um privilégio imenso estar com vocês. Ainda mais falar sobre essa teoria que a gente tem defendido há quase 10 anos. A teoria do design inteligente. Não sei se você já ouviu, mas contam por aí, né? Que numa grande explosão, do nada para nada, tudo se faz. Naquela grande explosão, uma nuvem gasosa expansão forma o universo. E naquela sopa escaldante, ácida, venenosa, surge a ameba, que é a sua tataravó, não é assim? E lenta, gradual e sucessivamente, aquela ameba, né, se desenvolve. Do micróbio surge a microbiologista, que agora, né, observa, né, seu ancestral ali no microscópio. E então nos contam, né, que Darwin é o homem que matou Deus. Darwin, o homem que matou Deus. E que a ciência já mostrou, já demonstrou que processos naturais, forças naturais, formaram o universo e a vida. E que a fé em Deus é uma fé irracional. Dawkins diz que Deus é um delírio. Então você está delirando hoje à tarde aqui, né? Deveria estar fazendo o quê? Não é? Como a gente tem aquela música que canta assim: Oh baby, we are nothing but mammals, so let's do like they do on the Discovery Channel. Não, você deveria estar nas baladas, por aí no mundo. O que é que você está fazendo aqui? Não é assim que a ciência nos fala? Mas hoje a gente tem uma grande novidade para mostrar para vocês, a teoria do design inteligente. Eu sou o presidente da Sociedade Brasileira do Design Inteligente, um grupo de cientistas, eu costumo dizer de malucos beleza. Conhece a música? Que vai, né, controlando a sua maluquice, misturada com a nossa lucidez, defendendo a teoria do design inteligente. Uma teoria científica que nos mostra o quê? Gente, não. Darwin matou Deus? Pelo contrário. Hoje, as evidências científicas nas mais diferentes áreas, na física, na química, na cosmologia, na paleontologia, na ciência como um todo, cada dia que passa, dado após dado, espectro após espectro, o que a ciência tem mostrado? O contrário do que se apregoa por aí. A ciência revela Deus. A ciência revela as assinaturas de Deus. A gente está até falando no almoço, né, pastor Lucas? Eu falei assim, olha, eu não creio em Deus. Você crê em Deus? Quem crê em Deus? Levanta a mão. Eu não creio em Deus. Peguei você. Eu não creio em Deus. Eu, como cientista, não tenho direito de crer em Deus. Por quê? Para mim, Deus é óbvio demais. Eu sei que Ele existe. Você crê no elétron? Quem crê no elétron? Levanta a mão. Agora você não está levantando. Outra ali. Você crê no elétron? Gente, a gente sabe que o elétron existe, não sabe? Existem muito mais evidências hoje de que uma mente inteligente, um ser onipotente, onipresente, onisciente, coerente, consistente, orquestrou o universo e a vida. E cada vez mais que você avança no mundo natural, você observa o universo do ponto de vista atômico e molecular, porque tudo é química, não é? E a química é tudo. Cada vez mais você descobre assinaturas, padrões, características de que uma mente inteligente, esse ser consciente, orquestrou o universo e a vida. Então nós vamos falar dessa teoria do design inteligente, que a gente está vendo no primeiro slide. A loira da projeção está me ajudando. Teoria do design inteligente, abandonando Darwin e seguindo os dados. Uma teoria científica, que através da ciência nos mostra essas evidências que nós vamos discutir com vocês hoje. O próximo. Gente, se é uma teoria científica, a gente tem que dizer o que é ciências. O que é ciência? Por que o homem um dia deixou de pescar, deixou de trabalhar, foi no laboratório, colocou o seu avental e resolveu fazer ciência? Por quê? Porque o homem estava à busca de
conhecimento. Então, o que é a ciência? Está vendo ali? É a busca do homem sem amarras ou preconceitos pelo conhecimento pleno do universo e da vida. Então, para você ser um bom cientista, que quer descobrir a origem do universo e da vida, o que é que você tem que fazer? Você tem que declarar que nada sabe. Por quê? Porque você está à busca de conhecimentos. Então, o cientista pode chegar na ciência e falar assim, olha, eu sei que foi Deus, eu sei que a Bíblia tem razão, e eu vim aqui provar isso. Não. Mas, do outro lado, um cientista pode chegar na ciência e falar assim, ó, só existe matéria e energia. A natureza é tudo que existiu, que existe, sempre existirá. E eu sei que Deus não existe, e eu vou provar como que processos naturais não guiados formaram o universo e a vida. Pode? Não. O que o cientista tem que fazer? Só sei que nada sei. Eu estou aqui à busca da resposta certa. Então, o cientista, eu costumo brincar, né? O cientista ele tem que chegar no laboratório, ele tem que se despir. Ficar nu, literalmente, de todos os seus preconceitos e suas pré-definições. E ele tem que declarar sua completa ignorância. E agora ele vai ter que fazer o quê? Deixar-se seguir pelos dados. Ele vai seguir os dados, doe a quem doer. Essa é a verdadeira ciência. Você acha que a ciência de hoje faz isso? Absolutamente não. O que a ciência diz? Só existe matéria, energia e espaço. Você pode concluir o que você quiser, desde que você conclua a favor da evolução. Você pode achar que o universo foi formado de qualquer forma, desde que você diga que foi o Big Bang, não é assim? Então, nós vivemos hoje um período bastante interessante da história da ciência. A gente hoje faz uma ciência pré-conceituosa, uma ciência que parte de pressupostos, só existe matéria e energia. A natureza é absoluta, e a gente vai explicar tudo com matéria, energia e espaço. Eu sempre dou esse exemplo. Outro dia foram explicar até a piedade de Madre Teresa de Calcutá, do ponto de vista evolutivo. Não, ela estava procurando uma vantagem evolutiva. Então a gente quer explicar tudo, até a piedade da Madre com a evolução, não é assim? Gente, o próximo slide. Então nós já descobrimos o que é ciência. A ciência que a ciência faz hoje não é uma boa ciência. A ciência não parte de pressupostos, não parte de definições. E a ciência, quando ela quer responder à maior questão de todos os tempos, da onde viemos, para onde vamos, o que ela tem como opções? Ela tem que colocar sobre a sua mesa do debate científico as duas causas possíveis. Para todos os efeitos desse universo, só existem duas causas possíveis. Vocês estão vendo ali? Ou foram forças naturais ou uma mente inteligente. Eu sempre dou esse exemplo, eu acho muito bom. Suponha que você saiu da sua casa e hoje você volta na sua casa e você vê que a porta está aberta. Você fala, epa, eu fechei a minha porta quando eu saí. Pode ter sido uma tempestade, uma ventania que abriu essa porta. Certo? Forças naturais. Mas pode ser uma mente inteligente, algum ladrão entrou. Aí você entra na sala, vai na cozinha e você vê que a geladeira está aberta. Você fala, opa, o vento estava forte, né? Abriu a porta e abriu a geladeira. Mas aí você vê que aquele pudim que você estava aguardando, né, para a sobremesa de domingo, está em cima da mesa, cortado, comer o pudim. Você fala, nunca vi tempestade com fome e que goste de pudim, não é assim? Aí você vai na parede, o quadro foi removido, o cofre está aberto, tinha uma senha. E aquilo lá, você vai lá, tem aquela carta do seu ex-namorado, que você guarda lá, não é assim? Aí você vê que tem lá umas fotos antigas, mas aqueles $5.000 que você estava guardando para a sua viagem da Disney, sumiu! Só levaram os $5.000. Você viu o efeito ocorrendo? Você viu o cara entrando lá? Você não viu. Mas você tem certeza absoluta que não foi tempestade, não tem? Forças naturais não teriam feito aquela sequência de eventos. Você tem certeza absoluta que alguém entrou na sua casa, abriu a sua porta, comeu seu pudim, abriu o cofre e roubou seus $. Você liga para a polícia.
Imagina que você está ligando para a polícia fala assim, mas você tem certeza? Você fala, ô doutor, o senhor polícia, eu vi isso. Ele fala assim, não pode ter sido a tempestade. O que você faz? Então nós sabemos, a ciência sabe que para todos os efeitos produzidos nesse universo, a gente só tem essas duas causas. A gente viu todos os efeitos serem produzidos? Não, mas a gente pode, pelos padrões, pelas características de como aquele evento ocorreu, escolher a melhor causa, forças naturais ou mente inteligente. Próximo slide. E aí, mais um. O que é que nós temos, gente? Em relação... Mais um slide, isso. Em relação ao universo e à vida, o que é que a gente tem? Você viu a vida sendo formada nesse universo? Alguém viu? Óbvio que não, né? Você viu o universo sendo formado? Você estava lá na grande explosão, no Big Bang? Não. A gente, algum dia na ciência, vai ter a possibilidade de observar esses fenômenos ocorrendo? O pessoal fala assim, nossa, se criarem uma máquina do tempo, né? A gente vai poder voltar no tempo, ver o universo se formando, a vida surgindo nesse planeta, e a gente vai ter certeza. Mas o pessoal diz que nunca existiu uma máquina do tempo, não existe hoje e nunca existirá. Por quê? Porque se no futuro, não é? Criar uma máquina do tempo no futuro, eles já teriam vindo aqui nos visitar, não é assim? Então tudo indica que a gente nunca vai ter a oportunidade de observar o efeito ocorrendo. Mas a gente tem o efeito nas nossas mãos. O que acontece com o cientista então? Ele não observou a vida sendo formada, ele não observou o universo sendo formado, mas ele tem a vida e o universo nas suas mãos. Você viu o cara entrando na sua casa? Não, mas você tem a porta aberta, você tem o pudim comido, não tem? Você tem o cofre aberto, os seus dólares que se foram. É assim que acontece com a vida e o universo. Então a boa ciência, que é feita sem preconceitos e sem pré-definições, a boa ciência, que fala, só sei que nada sei. A boa ciência, que quer descobrir a causa verdadeira do universo e da vida, o que ela faz? Ela investiga o universo, ela investiga a vida, coloca as duas opções de causas sobre a mesa e decide por uma delas. Essa é a novidade científica da teoria do design inteligente. Parece óbvio, não é? Mas a teoria do design inteligente vem e fala, gente, isso é óbvio, é claro, mas a gente não estava fazendo isso. A gente estava optando pela única opção, causas naturais, mas a gente não pode fazer isso. A gente tem que investigar o universo, tem que investigar a vida e tem que decidir pela melhor causa. Próximo slide. Olha só, a ciência sabe discernir entre causas naturais e a ação de uma mente inteligente? Esse exemplo é ótimo. Imagina um arqueólogo, e ele está num sítio, lá, arqueólogo, investigando aquele sítio, e aí ele vê pedras e pedras e pedras e mais pedras. Qual é a melhor inferência? Forças naturais ou ação de uma mente inteligente? Você acha que ele ia achar assim, tem um desocupado que ficou cortando pedras aqui? Acho que não, né? As pedras não têm padrão, não têm função, não têm simetria, não têm nenhuma característica de ser o produto de uma mente inteligente. Então ele fica achando, processos naturais, erosão, que criou isso. Mas quando ele pega uma ponta de flecha na sua mão, ele imediatamente para e reconhece ali o produto de uma mente inteligente, não é assim? Você vê aquela ponta daquela flecha, você sabe que uma mente inteligente fez, não sabe? O arqueólogo também. Por quê? Porque o que existe naquela ponta daquela flecha que te permite decidir que foi uma mente inteligente que fez? Você sabe que todos esses critérios já estão embutidos naturalmente na sua mente, porque desde criancinha você investiga o universo e a vida, porque você também é um cientista, e você procura padrões da ação de uma mente inteligente. Eu costumo brincar, né? Quando você deixa um bolo em cima da mesa, dentro de um pires, vai brincar e volta e vê que o bolo sumiu, mas a mesa e o pires estão lá, o que você fala? Mãe, roubaram o meu bolo, não é? Por quê? Porque criança sabe também discernir padrões da ação de mente inteligente. Se tivesse sido uma tempestade, caía a mesa e o bolo, não é? E o pires junto.
E a gente sabe, ó, quais são as características naquela ponta daquela flecha que te permitem saber que foi uma mente inteligente que fez. Olha, a primeira característica que sua mente já detectou, mas você não percebeu ainda, a simetria. Os dois lados não são iguais. Aí você vai falar assim, qual é a chance de processos naturais não guiados ter criado um objeto simétrico? É zero. Ele teria que fazer um lado igualzinho do outro sem querer fazer. Agora, a vida e o universo têm simetria por tudo, canto e todo lugar. Você não é simétrico? Corta no meio. E aí, o que a gente vê ali? Otimização. Padrões que indicam que quem fez aquela peça fez com o máximo possível de otimização. Olha só, você pega o peso e você fala, nossa, isso aqui é para ser lançado para furar um animal. Não é pesado demais, porque senão você não conseguiria lançar, mas é pesado o suficiente para furar. Ele é o quê? Ele tem função. A ponta daquela flecha, ela é afiada. Olha as bordas, são cortantes. Olha a forma é feita para furar, otimizado para furar. Então nós temos ali padrões claros que nos indicam a ação de uma mente inteligente. Você viu o cara fazer? Não, esse cara já está extinto, né? Uma civilização que foi extinta, né? Agora alguns milhares de anos, mas você sabe que uma mente inteligente fez aquela ponta daquela flecha. Próximo slide. A ciência sabe detectar a ação de mente inteligente? Óbvio que sim. Inclusive, o que a ciência faz? Ela gasta milhões e milhões de dólares num programa chamado SET. E o que esse programa faz? Pesquisa inteligência na Terra? Não, no espaço. Procurando sinais de ETs. Então, aquelas antenas do programa SET ficam rastreando o universo à procura de ruídos, transmissões de sinais inteligentes. E você acha que eles contratam umas mocinhas que ficam sentadas lá escutando aquele... é o call center do programa SET? Não, eles têm algoritmos, têm programas de computador que ficam avaliando aqueles sinais à procura de padrões inteligentes. Então, a ciência não só sabe detectar, mas ela usa essas estratégias em outras áreas. E a gente costuma brincar, né? Pesquisar inteligência no espaço atrás de ET? Pode. Mas na Terra, atrás de sinais de que uma mente inteligente nos fez? Não pode. Olha só que ciência que a gente vive hoje, não é assim? Eu fico imaginando qual que deve ser o sinal do ET, né? Qual deve ser o sinal do ET? Deve ser uma musiquinha assim, né? E.T., come home. E.T., come home. Né? Você sabia que os algoritmos do programa SET foram utilizados por matemáticos do Afeganistão para avaliar a linguagem do DNA e que um artigo foi publicado? O título do artigo é assim, The Wall Signal, Evidências de Inteligência no DNA. Olha só a ironia. O algoritmo que foi feito pelo programa naturalista SET, à procura de inteligência no espaço, porque o Carl Sagan disse que a nossa galáxia estaria inundada de ETs, nunca detectou nenhum sinal inteligente no espaço. Mas quando o mesmo algoritmo foi utilizado no DNA, o que aconteceu? Encontraram sinais claríssimos de inteligência no DNA. Próximo slide. Então, gente, a ciência sabe ou não sabe? E quando esses critérios são utilizados, olha o que a ciência faz. Ela nos, inclusive, elimina conclusões equivocadas sobre a ação de mente inteligente em alguns efeitos que a gente achava que era. O homem não achava que raio era fúria de deuses? Não é assim? Você não conhece da história? O Deus está... Aí a gente foi analisar, o que a gente descobriu? O efeito não é causado por uma ação inteligente. É uma descarga elétrica, processos naturais. Próximo slide. Mas aí quando a gente vê esse motorzinho, gente, o que é que você tem que fazer? Está vendo esse motor aí? Esse motor é o mascote da teoria do design inteligente. Ele chama flagelo bacteriano. Você já viu uma bactéria, aqueles filmes que passam lá no YouTube e tudo mais? A bactéria tem uma cauda e ela movimenta aquela cauda rapidamente. E ela se movimenta pela célula, pelos fluidos celulares e tudo mais. Por que aquela cauda se movimenta tão rápida? Porque tem um motor
que movimenta essa cauda, um flagelo bacteriano. Está vendo aquele motorzinho ali? Esse é o motor mais espetacular e de maior engenharia e sofisticação conhecido pelo homem, o flagelo bacteriano, que está numa bactéria. Diz que bactéria é uma forma rudimentar de vida, não tem nada de rudimentar. É uma das coisas mais sofisticadas que a gente conhece. Olha o motorzinho. Sabe quantas RPMs esse motor roda? A 100 mil RPMs. 100 mil RPMs é muito ou é pouco? Então, vou te dar um exemplo. O motor da Ferrari, no máximo da sua rotação, roda a 8 mil RPMs. Esse motorzinho roda a 100 mil RPMs. Ele tem marcha, primeira, segunda, entendeu? Câmbio. Esse motorzinho, quando ele quebra, ele se conserta em movimento, ele não faz pit stop. Olha só, ele é movido com gasolina. Energia elétrica é uma energia de prótons, energia química, é o motor mais espetacular e eficiente. Ele usa mais de 48 complexos proteicos. E se você tira qualquer uma das suas partes, ele para de funcionar. Forças naturais ou a ação de uma mente inteligente? Por que o flagelo bacteriano é o mascote da teoria do design inteligente? Porque a gente diz que ali existem características fantásticas, incríveis. É um número incrível de evidências que apontam para a ação de uma mente inteligente. Agora, o pior desse motor, dá uma olhadinha. Parece um motor feito pelo homem, não parece? Por que parece? Porque ele tem todas as partes do motor feito pelo homem. É uma cópia perfeita, tem rotor, tem anéis, tem o-rings, tem rolamentos, tem tudo. Todos os componentes básicos do motor que o homem fez, sem conhecer o flagelo bacteriano, estão no flagelo bacteriano. O que é isso, gente? É plágio. O sujeito deveria reclamar a patente. Por que a gente copia? Sem saber. É fácil de responder, porque fomos feitos à imagem e semelhança do sujeito que fez aquele motor. Então, por que você fala assim, eu fui feito imagem e semelhança dele, deve ser bonitinho que nem ele, não é? Não, você pensa como ele pensa, você resolve seus problemas como ele resolve, você tem a lógica do designer na sua mente. Próximo slide. Gente, então, olha, a ciência tem compromissos? Sim, o compromisso pela busca da verdade. A ciência, ela não pode partir de pressupostos, certo? Ela tem o quê? Ela tem que seguir as suas regras. Qual é a regra da ciência? O próximo. Olha quais são as regras da ciência. Siga os dados e suas evidências. Doe a quem? Doer. Deixe seu gosto em casa. Essas são as duas regras da ciência que a teoria do design inteligente vem resgatar. Nós estamos fazendo essa ciência? Absolutamente não. O gosto do cientista está posto à mesa. Ele é ateu, ele é naturalista. Ou as evidências estão sendo obedecidas? Não. Só existe matéria, energia e espaço. E acabou. A piedade de Madre Teresa de Calcutá eu vou ter que explicar com uma vantagem evolutiva. Não existe outra saída. Não é assim? Próximo slide. Gente, a ciência tem pressuposto? Tem algum pressuposto? Ela tem um, na realidade. E qual é o pressuposto? O próximo. O pressuposto maior da ciência é Deus. Sabia disso? A gente fala assim, nossa, olha só. Gente, crer em Deus, cultuar a Deus no século 21 com a ciência. Mas a ciência tem como pressuposto Deus. Foi a percepção. Está vendo o que está escrito ali? Ó? Foi a percepção que o homem teve, de que esse universo era coerente e consistente, regido por leis estabelecidas por um Deus coerente e consistente, que fez o homem achar que valeria a pena fazer ciências. Por quê? Imagina que se existissem vários deuses, muitos deuses, o Deus da segunda, o Deus da terça, o Deus da quarta, o da quinta e o da sexta. Sábado e domingo não tem Deus porque você está de férias, né? E aí você vai no laboratório, na segunda, põe uma reação para ocorrer lá. Põe a reação no refluxo, na segunda. Aí você fala, nossa, se passar para terça-feira não vai dar certo, porque é outro Deus com outras leis. Não é? Valeria a pena fazer ciência? Não.
mas foi a percepção de que havia um único Deus, que regia o seu universo com leis fixas, imutáveis, eternas, que fez o homem fazer ciência, achar que valeria a pena. E outro, pior, foi a percepção que o homem teve de que ele teria sido feito à imagem e semelhança desse Deus. E, portanto, ele entenderia, porque ele teria a mente de Deus. Lembra do flagelo bacteriano? Que fez com o homem achar que valeria a pena fazer ciência, porque ele entenderia as leis desse Deus. Então, a ciência tem um pressuposto? Tem. Deus. Segundo pressuposto, fomos feitos à imagem e semelhança desse Deus. Próximo. E você acha que isso é verdade ou é mentira? É só o Marcos que está falando isso aqui? A gente às vezes ouve falar o seguinte: nossa, quem crê em Deus não pode fazer boa ciência. Você já escutou isso aí? Olha, você tem que ser ateu, né? Porque você sabe, né? Você cresce na igreja e tal, quando você chega de 15, 16, 17 anos, você fala assim: nossa, vou largar esse Deus, porque é ignorância. Vou seguir os grandes eruditos desse mundo, meu professor lá de biologia na escola, o meu professor de filosofia, ele sim sabe ciência. Não é assim? Aí você fala assim: nossa, por quê? Porque crer em Deus é coisa de ignorante, de fanático, de religioso. Será que é? Olhe a história, estude, você vai perceber que não. Olha quem crê em Deus. Está vendo aí? A imensa maioria dos pais da ciência que criaram os alicerces da química, da física, da cosmologia, da mecânica quântica, eram homens que criam em Deus. Olha aí, Kepler, Pascal, Boyle, Faraday, Thomson, Maxwell, Planck. J.J. Thomson é o pai da espectrometria de massas, a área que eu trabalho. Ele ganhou um prêmio Nobel, o filho dele ganhou o prêmio Nobel, e o primeiro aluno dele ganhou o prêmio Nobel. Olha só, sorte, né? Será? 3 prêmios Nobel nas costas. E sabe o que o Thomson disse? O homem que descobriu o elétron com os tubos de raios catódicos. Talvez alguns de vocês já tenham estudado sobre isso. Ele escreveu um artigo que foi publicado na Nature. E sabe o que fala o artigo dele? Não sei se você consegue ler lá. J.J. Thomson diz o seguinte: pico após pico, espectro após espectro, descoberta após descoberta da ciência, a verdade que é revelada em cada avanço da ciência é que Darwin matou Deus, a evolução te fez, o Big Bang criou o universo. Foi isso que ele falou? Não, a verdade que é revelada a cada avanço da ciência é que grandes são as obras do Senhor. Então, você quer ficar do lado dos grandes da ciência? Eu lembrei agora. Pasteur, o maior cientista de todos os tempos, na minha concepção, uma vez ele disse assim: um pouco de ciência te afasta de Deus, muito te aproxima. E olha a prova aí. Então, às vezes, você se deixa levar, né, pelo seu professor de biologia, não deixa? Você se deixa levar pelo seu professor de filosofia, não deixa? Homens que experimentaram pouca ciência. Lembre-se dos grandes da ciência. Na sua imensa maioria, homens que, ao observar o universo e a vida, criam em Deus? Não, eles não criam em Deus. Por quê? Porque Deus para eles era óbvio demais. Eles aceitavam que Deus existia, não é? Próximo. Gente, mas em 1859 a coisa mudou, não mudou? A ciência que nasceu com a percepção de que Deus existia. A ciência que tinha Deus como seu pressuposto maior. A ciência que entendia que o homem tinha sido feito à sua imagem e semelhança. A ciência que tinha os grandes pais da ciência, homens que criam em Deus. Agora, em 1859, muda a sua percepção. Não foi isso que aconteceu? Um homem escreveu um livro, A Origem das Espécies, que explica tudo menos a origem das espécies. Não sei se você já leu o livro. Leia. Oparin propõe uma teoria. Stanley Miller vai no laboratório, pega uma mistura lá de gases, põe uma descarga elétrica, né? Forma alguns blocos primordiais da vida e o homem faz o quê? Nossa, descobrimos a origem do universo e da vida. Forças naturais. Naquela sopa ácida, escaldante, venenosa, de Oparin e Stanley Miller, surgiu a bactéria primordial, a sua tataravó, não é assim? E lenta, gradual e sucessiva. E aí a ciência muda. Próximo. E a ciência muda.
E aí, o que os cientistas passam a fazer? Aqueles homens, grandes homens da ciência, que se curvavam às evidências e diziam, há um Deus, agora falam o quê? Não, por que eu não preciso da hipótese de Deus? Você já viu esse documentário do Hawkins? Passa no Discovery, no Science Channel e tudo mais, ele fala assim, por que eu não preciso da hipótese de Deus? E ele diz o seguinte, dado matéria, energia e espaço, o universo certamente se formaria. Então agora a gente passa a explicar o universo com essa receita de Hawkins. Matéria, energia e espaço. Eu não preciso mais da hipótese Deus. Próximo. Olha só o que o Richard Dickerson disse sobre a ciência. Dá uma olhada. A ciência agora passa a ser um jogo com uma regra magna pré-definida. Devemos explicar o universo físico e material em termos de causas naturais. Olha só, a ciência, que era um empreendimento em busca da verdade, que tinha cientistas que declaravam, só sei que nada sei, vou me deixar seguir pelos dados. Agora, segundo Dickerson, depois de Darwin, a ciência passa a ser um jogo de regras definidas. Devemos explicar em termos de causas naturais. Então, você pode fazer o que você quiser. Pode pesquisar o que você quiser, mas saiba que você tem um dever. Concluírem a favor da evolução e do Big Bang. Não é assim? Próximo. Olha só o que Francis Crick disse. Os biólogos devem constantemente manter em suas mentes que o que observam não foi planejado, mas são frutos da evolução. Então, gente, imagina a cena. Imagina a cena. Você é um biólogo, você vai no microscópio, você olha lá o flagelo bacteriano, você vê aquele motorzinho funcionando, você vê que ele tem marcha, 1, 2, 3, né? Ele roda 100 mil RPMs, você fala, nossa, é design inteligente, é uma mente inteligente, mas você fala, não posso, eu tenho que manter constantemente em minha mente que eu observo aqui, parece que é design inteligente, mas não é. Por quê? Porque o Francis Crick me mandou manter na minha mente que aquilo lá é fruto da evolução. Gente, isso o que é? É lavagem cerebral, não é? Você tem que constantemente... Eu fico brincando, é assim, você vai na festa, você está com o seu namorado, novinho, né? Acabou de... E aí vem a ex do seu namorado na festa. Imagina a cena, né? Você fala, nossa, acabou a festa, não acabou? A megera chegou, não é? Aí o que você faz? Ou você estraga a sua festa, ou você mantém constantemente em sua mente que a megera não está lá, não é assim? E aí você está de boa na festa. É assim que o Francis Crick falou assim, olha, a megera está aí, mas faz de conta que não está. Próximo. O Denorex. Próximo. Isso, beleza. Gente, quem lembra do Denorex? Levanta a mão. Ninguém deve lembrar aqui, né? Só os velhinhos, isso. Gente, o Denorex... a galera jovem aí, eu também não lembro, tá? Mas tem um aí que lembrou. Era um shampoo anti-caspa que falava assim, fez um sucesso danado e tudo mais, vendeu, né? Porque falava assim, parece mais, não é, parece não. Olha o que o Richard Dawkins disse sobre a vida e o universo. Olha, presta atenção nas palavras, foi ele que falou. A vida e o universo são coisas complicadas que têm apenas a aparência de design, mas não é. Parece, mas não é, entendeu? Denorex. Mas não se iluda com as aparências. O que é aparência? É evidência. Não se iluda com a evidência. Saiba que foram as forças naturais. Olha só, olha que conselho se dá para um cientista. Ignore os dados. Ignore as evidências. Isso aí é aparência. Parece que é. Mas não é, que nem o Denorex. Saiba que foram as forças naturais. Pode ser, o próximo. Se você perguntar para o Dawkins, então, se aquela casa está pegando fogo, o que ele vai falar? Parece, não parece? As aparências mostram que está pegando fogo, mas, saiba que não está pegando fogo. Gente, eu prefiro a ética do povo. O que o povo diz? Aonde há fumaça, há fogo. Se há fogo, fumaça de design, deve ter design, não tem? Se há evidências de mente inteligente agindo no universo e na vida, deve ser a causa certa, mas o Dawkins quer negar isso aí. O próximo. Olha só, aí nesse ambiente, o que acontece com o homem? O que acontece com você? O que acontece com o nosso planeta?
ele é removido da posição de coroa da criação. Aí você passa a ser o quê? Um mero habitante dessa galáxia. Você é um qualquer, um ET. Não é assim que o Carl Sagan disse? Quando vocês... Está vendo aquela foto? Está vendo aquele pontinho azul? É a sonda Voyager, que foi enviada para investigar os planetas de gelo, os grandes planetas de gelo. Quando ela chegou lá longinho, ela tirou uma foto da Terra, está vendo? Aquela seta ali está apontando um pontinho azul. Aí o Carl Sagan fez um poema que ficou famoso. Ele diz o seguinte: vejam só, um ponto pálido azul, perdido na imensidão do universo. Olha que insignificante o nosso planetinha é. Olha que insignificante você é. Você achou que era filha de Deus, você é uma mera habitante de um planetinha pálido, perdido na imensidão do universo. E como esse planetinha, devem existir milhões e milhões e milhões de outros na galáxia, cheio de ET. Então o que você é? Um ET, né? Perdido na galáxia, num planetinha, não foi assim? Aí surge o princípio da mediocridade. Você é como os animais. Não é assim? Não é assim a filosofia desse mundo? Você não é especial, né? Então você não tem filhos, você adota uns cachorrinhos, não é assim? É assim, gente, o nosso mundo mudou, a gente não é mais especial. Ninguém está mais na coroa da criação. E aí, o programa 7 é baseado nessa filosofia, que tem um monte. Gente, tem gente que acredita, dá uma olhada. Tem gente que acredita que, na realidade, a vida era impossível na Terra. E que o que aconteceu? Uma nave espacial de ET, um dia no passado, bateu no planeta Terra, porque tem milhões e milhões de ETs por aí, não tem? O Carl Sagan disse isso. E aí essa nave espacial bateu aqui e não funcionou mais. E os ETzinhos saíram da nave, e tentaram fazer a máquina funcionar, e ela não funcionava mais. Aí ele falou, não vai ter jeito, vão ter que viver aqui. Aí eles foram vivendo, reproduzindo, foi aumentando, foi tendo filho, foi crescendo, e deu em quem? Deu em você. Você é o quê, então? Filhote de ET. Olha aí, olha quanto filhote de ET. Tem uns até que parece. Não parece? Próximo. Aí, a filosofia naturalista. O bispo, eu costumo classificar o Carl Sagan e o Tyson agora como os bispos Macedo do naturalismo. Eles estão na TV e eles falam que o Tyson agora está com a nova série Cosmos. E o que ele diz? Parece o bispo falando. Ele fala assim, olha, porque pó da terra, barro, não. Porque do pó cósmico fomos formados, do pó estelar da explosão das estrelas. E o pó das estrelas agora habita em mim. Não é assim que ele fala? Habita em mim. Parece que a alma sua é pó estelar. E aí o catequismo naturalista continua nas nossas TVs e na nossa mídia e tudo mais. Não é assim? Próximo. Olha só, a ética de Francis Crick. Isso. Olha só, a gente só tem que contemplar a natureza do problema para perceber, né, que é impossível a gente ter vida nesse planeta. O Francis Crick foi honesto o suficiente. Mas o que ele disse? Gente, então foram os ETs. Então tem uma teoria científica que é a panspermia. Já viu falar? A panspermia diz que foram os ETs que semearam a vida aqui. Então, crer em ET, pode. Crer em ET, pode. Então, se você crê em ET, pode. Crer em Deus, não pode. Olha só, né? Que tempo que a gente vive, estranho e esquisito. Próximo. O George Wald que disse isso do impossível. Olha, temos apenas que contemplar a magnitude da tarefa para perceber que a geração espontânea da vida da Terra é impossível. Mesmo assim, eu creio no impossível. A gente está aqui. Olha, entenda essa frase do George Wald. Ele diz o seguinte: a gente só tem opção, a evolução. A evolução é impossível ter formado a vida. Mas a vida está aqui, sou eu. Então, o impossível aconteceu. A gente só tem uma opção, a gente sabe que ela é impossível. Mas a gente vê a vida aqui, então a gente crê no impossível. É a fé no impossível. Quem crê no impossível aqui? Levanta a mão. Não pode levantar a mão quando eu pergunto, gente. Quem crê no impossível?
Não, eu não creio no impossível. Quem crê no impossível? Se, você que levantou a mão aí. Garoto, se você chegar lá, em cima de um prédio, o cara fala assim, não sei como você chama, João, vai. Ô, João, acabamos de desenvolver essas asas aqui em cima de um prédio, em colaboração com as organizações Tabajara. João, pode colocar a asa e pular que você vai sair voando. Você pularia, João? Por quê? Você sabe que voar é praticamente impossível, né? Nenhum homem saiu voando com asa, saiu? Quem crê no... Teve um programa na Luciana Gimenez, né? O Henrique Cristo foi lá com as... Quem crê que o Henrique Cristo é filho de Deus? Levanta a mão aqui. Por que não? Ele é bonitinho, não é? Ele parece o Cristo, não parece? Ele fala, ele cita a Bíblia, mas você não crê nele, crê? Por quê? Porque ele não deu provas. Outro dia ele foi na praia, pegou uma prancha de isopor para surfar nas ondas. Se ele fosse o Cristo, o que ele faria, gente? Andava sobre as águas, usava prancha de isopor. Aí, gente, você crê no impossível? Quem crê no impossível? Levanta a mão. Eu não creio no impossível. Eu sou racional demais, sou cético demais. Eu creio no Deus que faz o impossível. Quem crê no Deus que faz o impossível? Amém. A gente crê num ser sobrenatural que faz o impossível, mas a gente não crê em impossível. Agora a gente crê nesse Deus porque ele esteve aqui. Ele andou sobre as águas, não andou? Ele chegou com Lázaro lá e falou assim, Lázaro, tem gente que acha que Deus é Deus do devagarinho. Ele age assim, devagarinho, por milhões e milhões de anos, né? Jesus chegou lá com Lázaro, ele já cheirava mal. O que Jesus falou? Gente, comecei o processo. Vamos voltar aqui daqui 5 dias, porque demora, olha, tem que recuperar o rim, o pâncreas, o pulmão. Foi assim que ele fez? Eu vou ter que depois trabalhar nas células. Foi isso que Jesus fez? O que Jesus fez? O que Jesus fez? Falou, e a coisa se fez. Deus falou, haja luz e houve luz. Jesus falou assim, vamos fazer um clamor. Levanta as mãos, irmãos, vamos ficar orando aqui 5 horas, porque é um trabalho difícil, o cara está cheirando mal. O que Jesus fez? Lázaro sai para fora. E o que aconteceu? Ele imediatamente saiu. Jesus foi transformar água em vinho e falou, peraí, vou ter que fazer uma destilação. Alguém tem aí um reagente? Deixa eu ver lá no almoxarifado. Foi assim que Jesus fez? Não, ele falou, transformou na hora. A mulher que corria sangue, encostou dele e falou, senti que de mim saiu poder. Ele age com forças que transcendem as forças naturais. Que poder que saiu dele, gente? Forças que a gente desconhece, que transformaram o corpo daquela mulher imediatamente. Então você crê no Deus do impossível? Como eu? Levanta a mão. Você crê no Deus que fala, haja luz e houve luz? Quem crê? É nesse Deus que a gente crê, não é? Próximo. Mas eles creem no impossível. Então o que acontece com a ciência hoje? Eu não vejo design inteligente, eu não falo de design inteligente, eu não quero ouvir design inteligente. Próximo. Olha só, e quem crê em Deus, quem crê no design inteligente, quem crê que há uma mente inteligente por trás do universo da vida, como é que a ciência classifica hoje? Olha só. Está em inglês ali, mas é fácil. Eu vou traduzir para você até um certo ponto, que depois é fácil traduzir. Dá uma olhada, olha, é absolutamente seguro dizer que se você encontra alguém que não crê na evolução, você talvez, essa pessoa aí está fácil de traduzir, né? Ignorante, estúpida agora crer em Deus virou ignorância, insanidade Será que é assim? A teoria do design inteligente fala que não, gente, pelo contrário. Próximo. Aí, mudam a definição da ciência. Olha só, teve uma disputa se o design inteligente deveria ser ensinado nas escolas do Kansas, nos Estados Unidos. Aí o pessoal falou assim, não pode. Por quê? A ciência é um empreendimento que tem como objetivo explicar o universo material em termos de energia, matéria Gente, isso é ciência? Não, isso é dogma, isso é religião. Isso é preconceito. É saber que só existe matéria, energia, espaço e forças e explicar tudo com matéria, energia e forças. A ciência virou uma ciência dogmática, preconceituosa, não é? Próximo. Gente, agora para provar a evolução, o que eu tenho que fazer?
Não existem provas, não existem evidências. É impossível. É absolutamente impossível. Então, eu vou ter que criar provas. As borboletas de Manchester. Conhece isso no seu livro de biologia? A borboleta nem sequer pousava na árvore. Eles pegaram com alfinete, pregaram com alfinete as borboletas. Elas só foram ficando com a sua asa mais escura. Depois que a evolução passou, depois que a poluição passou, a asa voltou para a cor normal. A borboleta sempre foi borboleta, ela só escureceu e ficou clara. Zero para a evolução, mas aparece nos livros de biologia como Evolution in Action, evolução em ação. Próximo. Os tentilhões de Darwin, na ilha. O que aconteceu com os tentilhões, gente? Mudou só a forma do bico, mas o pássaro continuou sendo tentilhão. Era tentilhão que virou tentilhão. Era bico que virou bico. Só mudou a forma. Mas aí falaram, não, mudou a forma, deve ter criado o pássaro. Deve ter criado o pássaro, criou todos os bichos. Criou todo. É uma extrapolação sem nenhuma alusão a fatos. Próximo. Os embriões. Os embriões são idênticos, são uma farsa. O cara que fez forjou a semelhança. Mas a semelhança continua aparecendo nos livros de biologia. Outro dia eu perguntei para um biólogo, falei, mas por que vocês deixam aquilo lá, é uma farsa? Ele falou assim, serve à causa, é didático, é bom para ensinar evolução. Entendeu? Você entendeu? Olha os embriões corretos ali embaixo. Próximo. Gente, aí dizem que aquela ameba primordial, lenta, gradual e sucessivamente foi evoluindo. Deu peixe, deu réptil, deu anfíbio, deu você, não foi? E os chimpas são os teus mano, né? Chimpa são os teus mano. E aquele peixe, é o selacanto, aparecia nos livros de biologia como o seu tataravô, era o selacanto. Olha a patinha mutante, ele teria sido extinto há 200 milhões de anos atrás. Foram pescar e o que encontraram recentemente? Encontraram o selacanto bonitão nadando nos mares. Um ancestral que já deveria ter sido extinto há 200 milhões de anos atrás está nadando nos nossos mares. Intacto, perfeito, o seu tataravô evolutivo continua por aí. Aí eles falaram, não, mas mudou bastante. Olha, mudou, tá vendo a cor do bicho? Ele era verde amarelado, agora ele é amarelo esverdeado, entendeu? Gente, próximo. E aí você tem que encontrar formas de evoluir bichos alados. E aí a evolução do morcego, você vai no registro fóssil, é morcego, pum, some no tempo ancestral para o morcego. Mas o que eles acham? Que um roedor se transformou em morcego. Como? Vou explicar para você, presta atenção que essa é boa. O proto-morcego, um roedor, ele estava no chão, caçando, bonitão, tal, super saudável, bonitão. Mas ele tinha muito predador. Então ele deixa de andar no chão e sobe nas árvores. Primeira etapa para transformar um roedor em morcego já foi cumprida, ele está em cima da árvore, entendeu? Agora, mesmo de dia, em cima da árvore, ele ainda tem muito predador, então ele troca o turno. Ele passa a dormir de dia e acordar de noite. Olha que esperto. Agora só falta uma coisinha fácil. Ele em cima da árvore, um bicho que foi feito para caçar e andar no chão. Em cima da árvore, ele deve estar com problemas de equilíbrio, não está? Ele está com fome, ele precisa caçar os bichinhos, não precisa? Mas ele não consegue caçar em cima de árvore, gente. Mas o que ele faz? Naquele ponto em diante, naquele santo lugar e naquele santo dia, o morcego morto de fome, cego, porque ele não desenvolveu o radar ainda, ele em cima da árvore, o que ele faz? Segundo o modelo evolutivo, ele se lança literalmente para o voo. E ele sai voando, ele desenvolve asas. Por isso que eu falo que quem não crê em Deus, crê num monte de bobagens. E aí, o que ele fez? Ele sai voando e desenvolve uma asa. Gente, eu acho que ele tomou todas aquela noite. Ele tomou todas. O que ele tomou, gente? Red Bull. Por quê? Porque é o único que te dá asas. Próximo. Eu pus no meu Face assim, o day after da evolução do morcego. Ele pula da árvore, o que acontece? Bum! Miau!
Ele é comido pelo gato, aquele cara que ele estava tentando escapar do chão. Aí dizem que os dinos viraram canário. Sabia disso? Dinossauro evoluiu para canário. Você já pensou num negócio desse? Um bicho com ossos sólidos, pesados, estrutura muscular para andar no chão, correr e caçar, de repente sai voando. Eu assisti outro dia um filme com a Nina, minha filha, que tinha um dino lá que queria voar, de tanto querer voar, sai voando. Eu também quero voar. Quem gostaria de voar? Gente, você vai ficar treinando? Quer ir treinar comigo? O que você vai treinar? Treinar para voar. Porque eu quero, porque um dia talvez. Né? Gente, aí, encontrar outro dia um dinossauro. Sabe o que tinha no estômago dele? Aves. Ele comia aves. Então dá para um bicho comer o seu sucessor há milhões e milhões de anos na escala evolutiva? Não dá. O próximo, aí o pior é esse. O próximo. Outro dia foram cortar um osso de T-Rex. Cortaram o osso. O osso cheirava mal. Tinha células sanguíneas, fizeram o proteoma do dinossauro. Gente, tinha carne, pensa assim, sangue dentro do osso do T-Rex. Desculpa se eu destruí a sua impressão hollywoodiana sobre dinossauros, mas dinossauros foram extintos há quantos anos atrás? 60 milhões de anos? Gente, tem mais de 30 artigos científicos publicados. Eles usaram espectrômetro de massas para fazer o proteoma do dinossauro. Eu vi, maravilhoso o trabalho. Dinossauros não foram extintos há 60 milhões de anos atrás, nem milhares, talvez centenas de anos atrás. Tem relatos na literatura chinesa de chinês matando dinossauro. E chinês come tudo, né? Então acho que ele foi extinto de chinês caçando bicho. Potes de barro com figuras, cavernas tem desenhos de dinossauros. Gente, isso é fé no impossível. Aí eu creio no impossível. Eu vivo pedindo a Deus, falo, Senhor, que o monstro do Lago Ness seja o último dinossauro. E que descubra um dia, né? Já pensou que legal? Ou sei lá, quanto 200 milhões de anos acharam? 60 milhões? Pô, olha que legal, né? Fé no impossível, mas 1/3 do planeta Terra nunca foi visitado por gente, sabia? Quem sabe? Próximo. Gente, os chimpas são os teus manos. Outro dia eu fui no zoológico, parei do lado do chimpanzé, olhei para ele e falei assim, cara, nada a ver. Cara, você é peludo demais. Coisa horrorosa, né? Ainda era um macho. Nossa, que coisa feia. Aí, o olho, nem o branquinho do olho ele tem, cara, sabe? Aí, diz que o homem de Piltdown, Nebraska, o homem de Neandertal, ele era um homem primitivo? Você sabia que o homem de Neandertal, hoje nós sabemos que ele era mais humano e mais inteligente que a gente? A caixa craniana era maior, ele era mais alto, as suas ferramentas eram melhores. O Neandertal era mais esperto que a gente. A gente está emburrecendo, sabia? Quem dá aula sabe disso. Toda nova turma de aluno, né? Gente, aí tudo isso aí é o quê? Todos esses ancestrais aí, que conectam a gente com os chimpas. Eu digo que é o efeito super bonder, ou durepox. O cara pega uns ossinhos, gruda e fala, descobri um ancestral. O mais novo, o próximo, é esse daí, dá uma olhada. É o Homo Nadelli. Eu pus no meu Face, isso daí é o Homo Nalisa, entendeu? É uma obra de... Acharam uns ossinhos, construíram o bicho, tiraram até a foto dele, com um par de ossos. Aí foram fazer a datação do Homo Nadelli, sabe o que aconteceu? Ele é 10 vezes mais novo que deveria. Caiu por terra esse negócio. Mais uma farsa. Próximo. Gente, você vai no registro fóssil? O registro fóssil é a grande pedra no sapato da evolução. O que acontece no registro fóssil? Você vai lá, tem libélula, puf, desaparece. Você tem morcego, pum, desaparece. Dino, desaparece para cima e para baixo. O que o registro fóssil mostra? Que as formas básicas de vida surgem praticamente ao mesmo tempo na explosão cambriana. E elas vão se diversificando, mas vão sendo extintas. A gente tem menos forma básica de vida hoje, tem mais diversificação. O canino deu raposa, deu coiote, mas os tipos básicos estão diminuindo. Próximo.
Você é 98% parecido com os chimpanzés, do código genético? Diz que é 2% diferente, mas esse aí é o efeito Bill Gates. Se o Bill Gates chegasse aqui e falasse assim, 2% da minha fortuna é tua, você ia falar assim, ô pão duro, que pouquinho. Gente, é 2% de 3 bilhões de pares de bases, mas as novas pesquisas têm mostrado que a gente é provavelmente 1/3 do código genético diferente dos chimpanzés. São mais de 600 milhões de pares de bases. Esquece essa daí e fala, dorma tranquilo, o chimpa não é teus mano, não. Você é 80% diferente em proteínas, o seu cromossomo Y é 100% diferente dos chimpanzés, mas eles tinham que encontrar um ancestral comum, e aí, pobre do chimpa, virou teu mano. Próxima. Aí você abre as revistas, Darwin, o homem que matou Deus. O Big Bang, estamos explicando tudo. Por que Adão e Eva não é retirado das salas de ciência? Querem retirar Adão e Eva, não querem? Querem falar que não é assim? Próximo. Mas extra. Qual é a grande novidade? Tudo isso foi acontecendo, as evidências foram se somando, as fraudes foram sendo acumuladas, a boa ciência foi sendo insultada, até que em 1995 surge um grupo de malucos beleza, lembra? Uma comunidade de acadêmicos qualificados, que cria então a teoria do design inteligente. O que essa teoria fala? A ciência é boa e tudo mais, e a gente mostra hoje com a ciência que tudo isso é uma farsa, que na realidade foi uma mente inteligente que orquestrou o universo e a vida. O próximo. Olha, quais são os postulados centrais da teoria do design inteligente? A ciência é boa, nos conduz à verdade, mas quando a gente faz a boa ciência. O design inteligente é uma causa legítima em ciência, a gente tem que considerar, não pode dizer que só tem matéria, energia e espaço. E quando a gente faz essa comparação, terceiro ali, não estou conseguindo ler mais, o que está escrito no terceiro? Me ajuda aí. Sabemos e podemos detectar a ação de mente inteligente, discernir entre as forças naturais. E quando a gente soma 1, 2, 3, qual é o próximo? Próximo slide. Olha só, a conclusão lógica e evidente dos dados científicos é que uma mente inteligente, um ser consciente, consistente, orquestrou o universo e a vida. Fez devagarinho? Não, fez pronto, desde o início, chamou as coisas à sua existência. Próximo. E aí, a teoria do design inteligente, por ser uma teoria científica, mostra resultado dessa conclusão com preceitos, com parâmetros científicos, como a complexidade, a informação e a antevidência. Próximo. A complexidade redutível. Por que a gente acha que foi uma mente inteligente? Porque a vida, ela é complexa, mas ela não é só complexa, ela tem uma complexidade que não se pode reduzir, é a complexidade irredutível. Próximo. Olha só, é como uma ratoeira. Gente, você consegue montar uma ratoeira e pegar rato num processo lento, gradual e sucessivo? Imagina, você só tem a mola, você vai pegar rato? Você só tem a tábua, você vai pegar rato? Você só tem o martelo? Não, você tem que ter a ratoeira pronta, senão você nunca pegaria rato. E todas as partes da ratoeira precisam estar construídas e trabalhando sincronizadamente com o propósito pegar rato. Então tem que estar tudo otimizado, sincronizado, feito bonitinho para que aquilo lá funcione e pegue rato. É assim a vida. Não dá para pegar partes aleatoriamente, juntar e pegar rato. A não ser que você seja o MacGyver, né? Mas fora isso, você tem que ter tudo. É assim que a vida funciona. Próximo. E aí, o mascote da teoria do design inteligente são 48 complexos proteicos. São 48 partes, muito mais complexas do que aquela ratoeira. E se você tira qualquer uma dessas partes, o motor para de funcionar. O que significa? O motor foi feito, pronto. Não tem outra conclusão. É uma complexidade que não dá para reduzir. Então não dá para você lenta, gradual e sucessivamente construí-la. Ela teria que ter sido pronta. Próximo. E a vida? Como é que é a vida? Ela é feita de uma maquininha só? Não, o que a gente sabe hoje sobre a vida?
é um conjunto imenso de máquinas que trabalham sincronizadamente. Você precisa de ATP sintase para ter energia, está vendo lá? Você precisa de robôs nanomoleculares, está vendo o robozinho? Não sei se você sabe, mas tem robô andando dentro de você agora, sabia? Milhões e milhões de robozinhos, e eles têm pernas e têm braços, são as kinesinas, e eles vão andando assim, ó, com a perninha, tic, 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 e vão cantando uma musiquinha. Eu vou levar nutriente, ela não está acreditando, cética, hein? É verdade, gente. Milhões, aí você precisa de máquinas de tricotar proteínas, os ribossomos, você precisa de toda uma maquinaria. A vida é complexa e ela precisa de todas essas partes. Como é que a vida surgiu? Pronta. Não há outra explicação. Próximo. A vida é simples. Existe coisa simples na vida? A bactéria mais simples conhecida tem 1.100 e não sei quantos, 1.354, né? Tá certo? Quem consegue ler aquele número para mim ali? 1.350 genes. São 1.350 e poucas proteínas funcionais. Mas foram nocauteando os genes disso daí. Sabe o que descobriram? A vida, para funcionar, ela precisa no mínimo de 300 genes. 300 proteínas funcionais, senão não tem vida. Então aquela história de que houve uma forma rudimentar de vida nesse planeta caiu por terra. Não existe vida. Sem toda a maquinaria, sem todo um código genético, não haveria possibilidade. Próximo. Vida, gente, é como mandar um astronauta para o espaço. Próximo. Dá para mandar um astronauta no espaço dentro de um tambor? Fala para mim. E aí, lenta, gradual e sucessivamente, ir melhorando a nave espacial. A primeira nave espacial que mandou um homem para o espaço, o que ela tinha? Tudo lá dentro. Ela tinha alimentação, ela tinha proteção, ela tinha oxigênio, aquecimento, tudo teria. As máquinas estão se aprimorando, as espaçonaves, mas os componentes principais sempre existiram desde a primeira. Próximo. Gente, a informação. A gente tem um código genético, a gente tem um software. Nosso DNA tem 2 metros. Sabia? Se você esticar o seu DNA, tem 2 metros. São 3 bilhões de pares de base. E a linguagem desse DNA é zipada e encriptada. Tem 8 códigos diferentes. É o overlapping genético, é o splicing alternativo. É uma informação extremamente complexa que está ali registrada. A lógica é top-down, é algoritmo, é hard disk-like. É uma informação absurda. Próximo. Você, para ter vida, precisa de uma maquinaria como essa, os ribossomos. O ribossomo é máquina de tricotar cibernética, ela tem que ter o pendrive, que é o RNA mensageiro, e ela vai tricotando proteínas, ela tricota proteínas numa velocidade. Você já fez tricô? Quem já fez tricô na vida aqui? Levanta a mão. Ninguém mais, né? Deixa eu ver, se tem alguma velhinha. Não, tudo jovem. Tricô, irmã? Não. Quem consegue tricotar 15 pontos por segundo? Elas tricotam 15 pontos por segundo. Sabe qual é a eficiência? Erra 1 ponto em 10 milhões. Fantásticos. Próximo. Gente, todo um ciclo da vida. O DNA manda mensagem para fazer proteína. E proteína sintetiza o DNA. Então, quem veio primeiro, gente? O ovo ou a galinha? Quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Nenhum dos dois, gente. A galinha veio com o ovo dentro. É isso que a gente sabe da vida. O próximo. Ó, eu acho que eu vou parar que deve ter estourado meu tempo já, né, Lucas? Pode ir? Olha só. O Lucas falou que eu tenho mais 1 hora. Oi? 10 minutos, beleza. Ó. Mais 10 minutos? Maravilha. Eu vou terminar em 10. Olha, você está sobrevoando uma ilha deserta. Está escrito SOS na ilha, não está? Forças naturais, uma mente inteligente. O que é que você acha?
pedrinhas, a onda bateu e escreveu SOS. Você acha que pode ser? Simétrico. É um código. SOS é Save Our Soul. Você sabe que tem um cara perdido lá, não sabe? E que ele escreveu um pedido de socorro, não sabe? O próximo. GTA igual a Valina. É a mesma coisa que a gente vê no código. É uma mensagem abstrata, semântica, periódica, mas funcional. É a mesma coisa. Próximo. Antevidência genial. Tá vendo ali, ó? O que é antevidência genial? É a capacidade que somente mentes inteligentes têm de prever um problema e de antemão providenciar a solução. A gente está cheio de antevidência genial na vida. Próximo. No dia que o espermatozoide do teu pai fecundou o óvulo da sua mãe, você sabe o que aconteceu? É assim, tinha um óvulo só, não tinha? Mas espermatozoide vai a 1 milhão, né? Milhões e milhões. Por quê? Porque espermatozoide é macho. Então ele vai parar, vai perder no caminho, vai parar para tomar uma, não é? Então o sujeito que orquestrou a vida falou, tem que mandar um montão, porque senão não chega nenhum. Não é assim? Mas aí quando ele falou assim, cara, mas quando chegar muito espermatozoide vai dar pau. Por quê? Porque se 2 espermatozoides furassem o mesmo óvulo, o que aconteceria? Nasceria gêmeo, certo? Errado, seu ignorante. Brincadeira, hein? Gente, se 2 espermatozoides perfurarem o mesmo óvulo, cria-se um tumor. Tem mulher que tem esse problema, é raro, mas acontece. Cria um tumor, você tem que fazer curetagem, tem que tirar aquele negócio. Gente, mas aí quando o primeiro espermatozoide fura o óvulo, o que acontece? Escapa daquela. Toda a parede do óvulo endurece imediatamente. É um sistema que envolve várias enzimas e metabólitos e tudo mais. O sujeito que orquestrou a vida falou assim, tenho que mandar um monte, mas se chegar 2 ao mesmo tempo vai dar pau. Então, de antemão, providenciou a solução, o endurecimento do seu óvulo, da sua mãe, senão você não estava aqui. Se a evolução tivesse construído isso, o que aconteceria? A primeira mulher que teria engravidado teria morrido de câncer. Teria morrido de câncer. Evidências claras de que o cara percebeu o problema e providenciou a solução de antemão. De antemão. Próximo. Gente, então para terminar com meus 10 minutos aí. Agora eu já ganhei 20, tá vendo? Você tem um efeito, não tem? Lembra do efeito? A boa ciência te manda avaliar as evidências. O que a teoria do design inteligente fala? Pega seu efeito e soma a complexidade irredutível. Pega seu efeito e soma a informação. Pega seu efeito e soma o conteúdo de antevidência. E você vai calcular o quê? O coeficiente de inteligência daquele efeito. Se o coeficiente de inteligência for 0 ou muito próximo de 0, provavelmente foram as forças naturais que fizeram aquilo. Mas se o coeficiente é muito alto, provavelmente foi uma mente inteligente. Isso não é boa ciência? Não é assim que a gente deve fazer ciência? E o próximo? E qual é o QI do universo da vida? É um infinito. E cada vez que a gente estuda, mais e mais complexidade a gente acha. Cada vez que a gente estuda, mais e mais informação a gente acha. Cada vez que a gente estuda, mais e mais antevidência a gente descobre. Então o QI do universo da vida, que já eram infinitos, cada dia aumenta mais. Né? Tem um cordão que aumenta mais também. O coeficiente do universo também. E aumenta. Mas aí o que o pessoal fala do design inteligente? É religião, é argumento God of the gaps, né? É estratégia para destruir. Próxima. Mas olha o Marcos falando sobre design inteligente aqui. Gente, eu abri a Bíblia, fala a verdade. Até que eu mencionei Deus no meio, né? Deus fora, né? Mas falei do quê? Falei de ciência. A ciência na sua mais pura essência. É a busca do homem por conhecimento que levou a descobrir que uma mente inteligente orquestrou o universo e a vida. Próximo. Gente, então olha aí, a concorrência. E a TDI chegando. Beleza? Próximo. Design inteligente é criacionismo disfarçado de ciência? Não, por quê? Criacionismo fala, foi Deus
e a Bíblia está certa. E ele vai na ciência procurar evidências. O design inteligente fala, nada sei, só sei que nada sei. Não sei se foi Deus, não sei se foram as forças naturais. Eu quero me deixar guiar pelos dados. E aí eu descubro que foi uma mente inteligente. Então é a ciência na sua mais pura essência, sendo jogada no seu jogo, como deve ser jogado, que descobre que uma mente inteligente orquestrou o universo e a vida, sem partir do pressuposto Deus. Sem partir do pressuposto que a Bíblia descreve, a gente descobre que uma mente inteligentíssima orquestrou o universo e a vida. Legal, não é? Próximo. Ah, Deus guiou a evolução? Você fala, nossa, Marcos, não sei porque você está falando tudo isso, batendo na evolução. Coitado do Chimpa, coitado do Darwin. Ele era amigo de Deus. Ah, Deus pode ter guiado a evolução, não pode? Você acha que sim? Próximo. Olha, tem muitos entre nós, infelizmente, que ao achar que a evolução é fato e que o Big Bang é fato, acham, e Deus existe, acham que Deus guiou a evolução. E o design inteligente não é bem visto nem pelos naturalistas e nem pelos evolucionistas teístas. Por quê? Qual é o pressuposto da evolução teísta? O Big Bang e a evolução são fatos. Deus existe. Portanto, Deus guiou o Big Bang e a evolução. Não há conflito, ciência e fé. Quais são os erros dessa lógica? A teoria do design inteligente fala que a lógica falha já desde o início. Nem o Big Bang, nem a ciência são fatos, são boatos. Então, Deus guiou a evolução? Deus não poderia guiar boatos. Poderia? Olha, eu sou presidente da Sociedade Brasileira do Design Inteligente, www.tdibrasil.com. Nós temos mais de 1.200 membros. Se você é um estudante universitário, qualquer área do conhecimento, ou se você já se formou, convido você a fazer parte da sociedade. Olha lá, www.tdibrasil.com, tem lá para você entrar, fazer o seu cadastro, a gente vai analisar e tudo mais. Próximo. A gente criou no Mackenzie, recentemente, o Núcleo de Fé, Ciência e Sociedade, que vai promover o debate, design inteligente e evolução no Brasil. Próximo. Vieram dois grandes nomes nessa inauguração, Michael Behe, o cara da complexidade redutível, o Douglas X. Próximo. Algumas fotos, foi fantástico, o auditório estava cheio, tivemos cursos e tudo mais. O design inteligente cresce no Brasil como em nenhum outro país do mundo. Como em nenhum outro país do mundo. Aí, ó, o design inteligente teve um programa no domingo espetacular de 11 minutos falando sobre o design inteligente. Isso é uma eternidade na TV, 11 minutos. Quem assistiu esse documentário? 11, assista. Ele já teve o último número que eu escutei, 11 milhões de visualizações, esse programa. Teve um debate na Jovem Pan, assista também. O Pirula ficou preocupado, falou, nossa, olha só, entendeu? Bacana. Próximo. Eu tenho um livro, Fomos Planejados, a maior descoberta científica de todos os tempos. São 83 capítulos, 500 páginas, 380 ilustrações. Se você quiser ler, tá bom? A gente está publicando agora em papel. Quem sabe a gente vem fazer o lançamento aqui, né? Lucas. Próximo. Olha, vamos terminar agora, né? A grande novidade é essa. A ciência refuta ou revela Deus? A ciência revela Deus. Você quer ser erudito? Você quer ser, porque hoje em dia, né, ser ateu é fashion, né? Ah, eu não vou mais seguir aquelas, sabe, aquele pessoal meio ignorante, fanático lá da minha igreja. Eu vou ser fashion, vou ser ateu. Vou seguir o Dawkins, o Hawkins. Gente, você quer ser erudito? Você quer estar do lado da verdade? Siga os grandes da ciência. Um pouco de ciência te afasta de Deus, muito te aproxima. Então saiba que você crê num Deus, que eu costumo dizer que matou a cobra e mostrou o pau, e mostrou a cobra morta. Eu vou falar hoje à noite, é um Deus exibido e exagerado. Um Deus que te afoga e te atola em evidências. As evidências de que Ele orquestrou o universo e a vida estão por todos os cantos e todos os lugares. Estão na física, na química, na cosmologia e tudo mais. Então convença-se que você adora um Deus real, um Deus evidenciado por fatos e não por boatos. Que você tem uma fé racional que é o firme fundamento das coisas que se esperam. Você crê, não crê em Henrique Cristo, em duende. Quem crê em duende aqui? Levanta a mão.
A gente crê num Deus que matou a cobra e mostrou o pau, e a cobra morta. Atolados em evidências, a gente se rende a esse Deus. Você agora vai falar que não crê mais em Deus, tá? Você aceita racionalmente a sua existência, porque Deus é óbvio demais. Eu ponho no meu Face, né? Não crê em Deus porque Ele é óbvio demais. É um Deus que é óbvio demais. É lógico que eu creio que Ele vai voltar. Eu creio na ressurreição dos mortos e tudo mais, mas que Ele existe. Existem evidências e mais evidências por aí, tá bom? Então, olha, vida é coisa de profissional. Um profissional que nos fez a sua imagem e semelhança. Então, a esse Deus, invisível como o elétron, mas muito mais real, a esse Deus consciente, consistente, onipotente, onipresente, a nossa honra e a nossa glória, ontem, hoje e eternamente. Amém, amém. Muito obrigado.